Idoso desabafando sobre humilhação em entrevista surpreende a todos com revelação chocante. O barulho das risadas nervosas ecoava pela sala. Miguel, um senhor de 75 anos, sentou-se em uma cadeira que parecia desenhada para um corpo muito mais jovem. Seus olhos, cansados, mas cheios de história, faziam um esforço para brilhar diante do olhar cético dos jovens recrutadores. Eles usavam ternos impecáveis, com expressões que claramente diziam: o que esse homem velho pode nos ensinar? A solidão da recente perda de sua esposa pesava em seu peito, e as dificuldades financeiras apenas aumentavam o peso daquela noite. Miguel começou a falar sobre suas décadas de experiência. A voz, embora trêmula, carregava o peso da sabedoria. Cada conquista que ele citava parecia criar um muro ao redor dele. Um escudo para proteger seu coração. Mas como se estivesse de braços abertos para uma tempestade, logo foi cortado por um dos entrevistadores. Um rapaz de cabelos descoloridos e uma atitude arrogante. Você não consegue acompanhar a evolução do mercado. Com toda essa experiência, só pode ser obsoleto. A declaração cortou Miguel como uma faca afiada. Se lembrava de seus dias de glória, com prêmios em sua estante, se persa o rosto da esposa, que acreditava nele acima de tudo. Aquela humilhação ressuscitou velhas feridas. Mais do que o emprego, era sobre respeito, sobre reconhecimento. Sentiu o coração acelerar. Tentou buscar forças nas memórias que construíra juntos. Respirou fundo e decidiu que precisava abrir seu coração. Deixa eu te contar uma coisa. A sala, até então preenchida, com desconforto, caiu em um silêncio quase palpável. Eu fui um dos principais responsáveis por uma invenção que revolucionou toda a indústria em que trabalhei. As palavras saíram como um sussurro poderoso. O olhar de descrença nos rostos dos jovens se transformou em confusão. Era como se um trovão tivesse rompido a monotonia do ambiente. Ele viu os olhos dele se arregalarem. Sentiu que a frase carregava um peso inestimável. As mentiras em torno da idade, os preconceitos que sufocavam sua voz. O tempo parecia flutuar, trazendo lembranças de máquinas que pulsavam de vida e um mundo que mudara graças às suas ideias. Mas a expectativa no ar era quase tangível. Qual seria a reação deles? Ninguém ousou falar. Mas o murmúrio na sala eletromagnética de tensão mostrava que a narrativa mudara. Ele não era apenas um idoso. Miguel ponderou. Sua bravura em revelar essa verdade abriria portas ou aprofundaria as fissuras entre ele e essa nova geração? No fundo, ele desejava apenas o espaço para mostrar que poderia ser relevante. De ter a idade não significava ser insignificante. O mistério pairava no ar enquanto ele aguardava a reação deles, como uma onda prestes a quebrar na praia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ha! E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel observou os olhos da plateia se arregalarem, mas a tensão na sala quase podia ser palpável.
Ele sabia que havia algo de mais profundo naquela revelação. Uma energia sutil começava a se espalhar pelo ambiente. O jovem de cabelo descolorido, que o havia menosprezado, agora parecia perdido em seus pensamentos. Um ar de inquietude no rosto. Então, tudo mudou de repente. Um grito ecoou do fundo da sala. Papai, não! A voz era familiar, uma mistura de dor e surpresa. Era Clara. Sua filha. Miguel nunca esperava vê-la ali. Ela entrou, as mãos trêmulas e rosto pálido. O constrangimento na sala se evaporou rapidamente, dando lugar a uma nova tensão. Os olhares se voltaram para ela, perguntas não ditas paiavam no ar. Clara, o que você está fazendo aqui? Miguel tentou se manter firme, mas a surpresa quase o derrubou. O coração dele batia descompassado. Ela nunca tinha gostado de interferir em sua vida, especialmente em um momento tão delicado. Eu vim te impedir de continuar. Eles não têm ideia do que estão fazendo aqui. As palavras saíram como um jorro, frenéticas. A plateia ficou em silêncio, absorvendo a cena, seus olhares mudando entre padre e filha. O jovem com olhar cético trocou um olhar preocupado com os outros recrutadores. O clima estava prestes a explodir. Miguel se levantou, agora com um sentimento de urgência no peito. Clara, o que você quer dizer? O que está acontecendo? Ele notou que o rosto dela estava pálido, como se a vida estivesse sendo drenada dali. Havia algo mais, algo sombrio, que ele não compreendia. Ele percebeu que a mulher que outrora se apresentava como uma ruiva vibrante, agora tinha os cabelos desgrenhados, como se estivesse correndo. O que poderia ter acontecido? E por que ela parecia tão assustada? A tensão estava no ar. Alguém havia deixado escapar um segredo que não deveria ser revelado. Ele tem que saber, papai. Não posso permitir que você se importe com a opinião deles. Eles não têm ideia do que está por trás de tudo isso. As palavras de Clara cortaram o ar. O que ela queria dizer? Miguel não podia acreditar no que estava ouvindo. Clara, você está falando de quê? A voz dele se elevou. Ele se sentia em uma montanha russa. As emoções girando, derrapando, tudo sem controle. Ele olhou ao redor e viu os olhares dos recrutadores cada vez mais confusos, inquietos. Sobre a sua inventividade, papai. O que você não sabe é que o que você criou não era só uma invenção. Você fez parte de algo muito maior. Algo que eles, os jovens aqui, estão tentando esconder de você. Você não é só um idoso. Você é alguém que pode desestabilizar toda a indústria. A voz dela explodiu com a intensidade de uma revelação explosiva. Nesse momento, um murmúrio correu pela sala. As expressões mudaram. Miguel sentiu um nó na garganta. Um mistério fez o tempo parar. Clara, o que você quer dizer com isso? Miguel implorou por respostas. A confusão e a tensão eram palpáveis. Havia algo prestes a acontecer. Algo que poderia mudar não só a visão que ele tinha de si mesmo, mas também a percepção de todos na sala. A verdade agora parecia tão perto, mas ao mesmo tempo distante. O que Clara tinha a dizer era mais profundo do que ele jamais poderia imaginar. E a revelação estava no ar, prestes a causar uma onda de choque que poderia transformar não só suas vidas, mas a de todos ao seu redor. O que mais estava escondido? Como isso tudo se conectava? O que a verdade realmente significava para Miguel? Para sua família?
e até mesmo para aqueles que estavam ali para avaliá-lo. Ele sentiu que estava na beira de um abismo, pronto para mergulhar. Miguel sentiu seu coração acelerar enquanto Clara falava. A tensão na sala era palpável, e o ar carregava um misto de confusão e medo. Ele queria entender, mas as palavras dela ecoavam como um enorme enigma. Desestabilizar toda a indústria? O que você quer dizer com isso, Clara? A urgência em sua voz crescia, cada vez mais desesperada. Ela ofegava, tentando se recompor. Papai, você não sabe. O que você inventou foi sequestrado. Eles nunca quiseram que você soubesse. As patentes, as ideias, estão sendo usadas contra você. Miguel ficou paralisado. O que ela estava dizendo parecia um pesadelo, uma realidade distorcida. Ele sempre imaginou que seus trabalhos eram respeitados, mas agora a verdade era uma lâmina afiada, ameaçando abrir feridas antigas. Os jovens recrutadores trocavam olhares, a falta de entendimento em seus rostos. Clara, isso não faz sentido. Como podem estar escondendo algo assim? A voz de Miguel falhava. Ele não conseguia processar a avalanche de informações. Porque eles temem a verdade, papai. Eles temem você! A determinação na voz de Clara era intensa. A sala agora parecia um ringue de emoções. O jovem com o cabelo descolorido, que antes ria da situação, estava em silêncio, completamente absorvido pelo drama. Miguel piscou, tentando afastar a névoa de confusão. Clara, você está dizendo que toda a minha vida pode ter sido uma mentira? Ele sentia o peso da dor sufocá-lo. Um nó se formou em sua garganta, dificuldade em respirar. Cada palavra um desafio. Não é mentira, é verdade, e você precisa saber. Tem pessoas lá fora que estão dispostas a tudo para terem controle. Você precisa se proteger. Ao mesmo tempo que sua filha falava, uma luz se apagou dentro de Miguel. O orgulho, a dedicação, tudo parecia um jogo de sombras. Ele tinha sido um tórax de sua invenção, mas agora se sentia como uma marionete. De repente, uma porta se abriu violentamente. Um homem de terno preto, com uma expressão raivosa, entrou. As risadas nervosas que antes preenchiam o ambiente silenciaram. Seu olhar gélido procurou por Miguel. Ele não deveria estar aqui, disse. O homem, como se sua presença fosse um crime. Quem é você? Miguel se virou, sentindo uma onda de pânico. O homem não respondeu. Em vez disso, observou com uma frieza que lhe causou calafrios. Miguel sentia que algo muito mais sombrio estava em jogo. São eles, papai. Estão atrás de você. Eles vão tentar silenciá-lo. Clara gritou, o desespero dominando suas palavras. O jovem recrutador parecia muito incomodado com a cena. A tensão tinha tomado os rostos de todos. O homem avançou alguns passos. Sua presença era ameaçadora. Você precisava se manter longe, Miguel. A voz dele era sombria, como se carregasse segredos obscuros. Os jovens começaram a cochichar entre si, confusos, sem saber se retirariam ou ficariam. Miguel almejou um sopro de bravura. Por que estão me ameaçando? Eu só quero entender. As dúvidas e o medo o atormentavam, cada batida do seu coração parecia ecoar nos ouvidos. Você não faria ideia do que realmente está acontecendo. O sucesso que você teve causou mais problemas do que você pode imaginar. As palavras do homem eram um golpe direto. Miguel olhou para Clara, à espera de um sinal, de um significado. O que mais estava escondido? O que era realmente verdade? O homem se afastou lentamente, mas não antes de olhar diretamente nos olhos de Miguel e dizer: você vai se arrepender de ter reaberto essa ferida. O que você e sua filha descobrirão pode ser devastador. Com isso, ele saiu pela porta.
deixando um rastro de incertezas. Miguel ficou paralisado, o silêncio voltando de forma opressora. O que a revelação de Clara realmente significava? O que mais estavam escondendo dele? E as sombras do passado, que agora pareciam se aproximar, o que fariam a seguir? A verdade estava mais próxima do que nunca, mas também parecia ser a porta para um inferno que ele jamais esperaria. O que aconteceria a seguir? O desfecho lhe parecia uma cadeia infindável de mistérios e desafios por resolver. Miguel ficou paralisado. O homem de terno preto saíra, mas o clima pesado permanecia. Clara estava diante dele, os olhos cheios de um medo que ele nunca tinha visto antes. A sala ainda vibrava como o eco de suas últimas palavras, e a tensão havia se transformado em um silêncio ensurdecedor. Miguel olhou para os jovens recrutadores, que agora pareciam mais curiosos do que céticos. O que estava acontecendo? Papai, você precisa entender. Não é só sobre a invenção. É sobre tudo o que você representa. Clara apanhou a mão dele. Seu toque tremia. A expressão de Miguel era de confusão. O que você quer dizer com isso? Por que estão atrás de mim? Ela respirou fundo, as palavras parecendo uma luta. Porque você não sabe o quanto é valioso, o quanto já foi traído. Um nó se formou na garganta de Miguel. A verdade estava tão perto, mas tão distante ao mesmo tempo. Então outro barulho cortou o ar. A porta se abriu novamente, desta vez com um estrondo. Um grupo de homens entrou, todos com expressões severas. Um deles se destacou, com uma cicatriz na face e um olhar que gelava a alma. Temos que ir, Miguel. Agora! A voz dele era um rugido, repleta de urgência. Miguel não conseguia processar. Quem são vocês? O que está acontecendo? O pânico começava a tomar conta dele. Clara encolheu-se, o medo a consumindo. Os homens avançavam em movimentos rápidos e precisos. Eles estão vindo atrás de você e precisamos agir antes que seja tarde demais, disse o homem cicatrizado, sem considerar as reações da sala. O jovem recrutador, que antes estava cético, agora assistia com os olhos arregalados, a admiração substituindo o desprezo. Você não pode levar meu pai a lugar nenhum! Clara gritou, a determinação ressurgindo. Miguel sentiu uma onda de proteção emergir, uma instintiva necessidade de defender sua filha. Mas os homens não pareciam dispostos a ouvir. Tem outra razão para eles estarem atrás de você, Miguel, disse o homem cicatrizado, agora olhando diretamente nos olhos dele. A sua invenção, que você acha que é apenas um sucesso, é, na verdade, uma arma em potencial. Um frio percorreu a espinha de Miguel. Uma arma? Do que você está falando? As palavras saíram como um sussurro perdido no ar. O homem assentiu com a cabeça, a expressão determinada. Você foi enganado. Eles estão usando a sua criação para algo horrível. E você é o único que pode detê-los. Mas eles vão tentar silenciá-lo, e não só a você, mas todos que estão ao seu redor. Naquele momento tudo parecia desmoronar. Miguel sentiu seu mundo inclinar-se de uma forma impossível. O que ele sempre considerou uma conquista se transformara em uma maldição. Os olhos de Clara estavam cheios de lágrimas, mas havia uma faísca de coragem. Papai, nós precisamos fugir! Agora! As expressões de desespero estavam em todos os rostos ao seu redor. Miguel tentou reunir suas forças. Clara, nós não podemos simplesmente ir. O que fazemos agora? O homem cicatrizado se aproximou,
Sua presença era quase opressora. Pequenas decisões podem levá-los a uma grande verdade. Você sempre se fez de lado por causa de sua idade. Mas não é esse o caso, Miguel. É hora de você agir, de descobrir a verdade que está escondida pelas sombras. Nesse instante, um barulho forte e estridente ecoou no chão, como se algo imenso tivesse colidido com o prédio. As luzes piscaram, as expressões mudaram novamente, desta vez para o medo absoluto. Todos na sala estavam paralisados. Um grito veio de fora, penetrante, como se alguém estivesse lutando. A tensão no ar era palpável. O sentimento de que a situação estava prestes a se tornar muito pior. Papai, vamos! Clara puxou Miguel. A urgência em seu olhar levando-o a um impulso. Mas ele hesitou. Naquele momento crucial, a verdade dele estava prestes a se desvelar. O que mais estava por trás desse mistério? O que mais ele ainda não sabia? A pressão aumentava e as portas da revelação estavam prestes a se escancarar. O que realmente o aguardava do lado de fora? Miguel estava paralisado. O medidor de tensão na sala parecia mexer com suas emoções. Ele olhou para Clara, que tremia, mas estava determinada. Um grito estrondoso ecoou e a porta se abriu novamente. Desta vez, revelando um grupo ainda maior de homens, todos com expressões ameaçadoras. O homem com a cicatriz avançou e o coração de Miguel acelerou. É agora! Precisamos ir! O homem gritou, olhando para os lados, como se temesse que alguém já estivesse se aproximando. Clara puxou Miguel e ele sentiu a mão dela gelada. Olhando de volta para os jovens recrutadores, notou que não estavam mais rindo. Eles pareciam aterrorizados. Mas antes que pudessem se mover, a sala tremeu com um forte estrondo vindo do lado de fora. Algo explodiu. As luzes piscaram e a verdade desmoronou em 1000 pedaços. Gritos de pânico ecoaram, enquanto todos se viraram, tentando entender o que estava acontecendo. Miguel, vamos! Clara gritou, mas ele ainda não conseguia processar a velocidade das mudanças. Ele estava em um pesadelo, onde as sombras do passado pareciam se materializar de repente. Ele queria entender, mas as palavras de Clara estavam confusas na sua mente. O homem cicatrizado puxou Clara e Miguel com força, levando-os para a saída. Agora! Mas quando ele os puxou, Clara parou, seus olhos arregalando-se. O que você está fazendo? Ela perguntou, batendo nas mãos dele. O terror em seu olhar. Então, tudo parou por um momento. Miguel se virou e começou a entender. O grupo de homens atrás deles não estava lá apenas para protegê-los. Uma sensação de traição espremia seu coração. Clara, não! O medo invadiu sua voz. Mas era tarde demais. O homem cicatrizado olhou para Clara e então para Miguel, seu olhar mudando. Eu não queria que fosse assim, mas você precisa saber a verdade. Que verdade? Miguel estava exausto. A pressão no peito era muito. O grupo se aproximou mais. Seus rostos mostravam que não estavam ali para resgatar, mas para capturar. Quando Clara olhou pela janela, seus olhos se arregalaram ainda mais. Papai, eles estão lá fora! Ela gaguejou, sem saber se devia correr ou lutar. Miguel virou-se rapidamente, e a realidade do que estava acontecendo quase o fez desmaiar. Uma multidão se aglomerava do lado de fora. Ele reconheceu algumas faces, pessoas que antes eram amigos, colegas,
O que vocês estão fazendo? Ele gritou, o desespero em sua voz se tornando cada vez mais evidente. E então, a verdade estourou como um balão de gás só esperando uma faísca. Miguel olhou novamente para o homem cicatrizado e viu algo que o deixou imóvel. Um emblema preso à lapela do paletó dele. O símbolo que ele conhecia, que tinha visto em documentos e até mesmo em reuniões que deveria ter esquecido. Aquilo pertence a uma organização secreta que sempre o manteve afastado, que sempre teve motivos para estrangular sua criatividade e inovação. Miguel, você precisa escolher de que lado está. O homem com a cicatriz gritou e a revelação era uma lâmina afiada. Miguel se encolheu. A ideia de que tinha sido uma peça em um jogo muito maior do que imaginava o paralisou. Era uma armadilha. Ele havia sido totalmente enganado. O que você quer dizer com isso? Miguel conseguiu balbuciar. Você, mais do que ninguém, tem o poder de mudar tudo. Mas eles te mantiveram longe da verdade. Longe dos seus criadores. Longe das suas ideias. O grito agora era urgente. Miguel ficou confuso. Era verdade que aquele conceito que ele pensou ser sua invenção havia servido a um propósito obscuro. Percebeu que não havia apenas um grupo ameaçador do lado de fora, mas um mar de pessoas que podem ter sofrido pelas suas criações. Papai! Clara gritou de novo, mas Miguel estava em choque. Algo em seu interior começou a se romper. Ele não era apenas vítima, mas também um testemunho, um agente de mudança. A lógica, Miguel! Você precisa escolher! O homem cicatrizado quase implorou. Todos na sala estavam parados. A expectativa estava no ar. O que Miguel escolheria? Para onde isso os levaria? No momento em que Miguel estava prestes a dar um passo à frente, a porta atrás deles se abriu uma vez mais. Um homem vestido com um terno escuro e uma pasta enorme entrou. Ele tinha um sorriso sardônico nos lábios e olhos frios como aço. Chegou a hora de revelarmos toda a verdade, Miguel. Você não tem mais como escapar. A sala estava em tensão. O que viria a seguir? Que verdades estavam prestes a ser desenterradas? E a realidade da invenção? Sua verdadeira natureza? O que mais esperava por ele em meio a tudo isso? Miguel se sentia encurralado, com a verdade ameaçando-se. Agitar como uma tempestade! Miguel estava atordoado, encarando aquele homem com o terno escuro. As palavras dele pareciam cortar o ar. Uma verdade que nessa altura se moldava tão rapidamente. Você não tem mais como escapar! Miguel sentia um nó na garganta. O que mais estava escondido debaixo daquela superfície tranquila? Do mundo que conhecia. Ele se virou para Clara, que ainda estava ao seu lado. Seu rosto uma mistura de pânico e determinação. As luzes novamente piscavam, como se a sala estivesse tentando se manifestar contra a tensão crescente. Clara parecia vibrar, pronta para agir, mas o homem de terno escuro não dava trégua. Você tem que entender, Miguel! O poder da sua invenção não é apenas um sucesso, é um risco. Miguel começou a processar. O que ele fez? O que criou? Era mais do que um prêmio. Era uma arma, sim, mas apontada para ele. Uma bomba relógio na palma da mão. Ele tentava conectar os pontos, mas a confusão o envolvia como uma névoa. Nesse exato instante, um ruído forte irrompeu. Um estrondo ensurdecedor que parecia vir do céu. A sala tremeu.
Os vidros das janelas vibraram e a luz do teto apagou completamente. Um grito ecoou antes que as sombras se instalassem. Uma sensação de que o apocalipse havia chegado. Quando a luz voltou, a cena era diferente. Clara estava caída no chão, o homem com a cicatriz a puxando, enquanto os outros homens no terno escuro pareciam perdidos, lutando para entender o que tinha acontecido. O grupo que cercava Miguel se dispersou, como se tudo ao redor estivesse em um caos instantâneo. Clara! Miguel gritou, correndo até ela, agachando-se ao seu lado. Ele notou algo brilhando em seu braço. Uma pulseira com um símbolo semelhante ao emblema que ele tinha visto no homem. Miguel se congelou. O que é isso? Clara, ofegante, balbuciou. Papai, eu não queria que você soubesse. Eu sou uma parte disso tudo. A dor em seu olhar era real. Miguel sentiu o mundo desabar mais uma vez. O que você quer dizer, filha? Ela hesitou, os olhos cheios de lágrimas. Eu fui treinada para proteger você. Este selo, essa pulseira, é uma garantia. Eles eram nossos aliados antes de tudo isso. Mas agora eles são a sua maior ameaça. Miguel olhou em volta, aturdido. Os rostos dos recrutadores tinham mudado novamente, agora cheios de medo e confusão. Seus aliados? Que aliados? A incredulidade misturava-se ao caos que se desenrolava na sala. Clara se levantou, respirando fundo, parecendo mais forte. A sua invenção, papai, ela é parte de um projeto que descobri. Um projeto que pode destruir a indústria e a vida como conhecemos. As empresas ocultaram e a verdade foi mascarada. Você não é apenas um invento, você é o criador de um novo começo, ou do fim. Quando estava prestes a falar, um novo ruído novamente tumultuou a atmosfera. Uma explosão, as paredes tremeram e uma porta foi arrombada. O homem da cicatriz gritou, correndo para protegê-los, mas Miguel sentia como se uma onda de pânico estivesse prestes a engoli-los. Os rostos em volta dele estavam em uma confusão total, sem saber que paralisar. Precisamos sair, gritou o homem cicatrizado. Mas no fundo, Miguel sabia que as respostas estavam mais perto do que nunca. Ele olhou para Clara, um misto de orgulho e temor. Filha, precisamos descobrir isso juntos. O que mais você sabe? E naquele momento, tudo se tornava ainda mais nebuloso. Como se fosse apenas uma peça de um quebra-cabeça que ainda não estava completo. A verdade que cercava tudo isso dançava a poucos passos. Mas o que viria a seguir seria desastroso. Para ele, Clara e para aqueles que estavam a ponto de descobrir que, na verdade, a arma tinha dois lados. A real batalha estava apenas começando. Miguel estava aturdido, encarando aquele homem com terno escuro. As palavras dele pareciam cortar o ar, uma verdade que nessa altura se moldava tão rapidamente. Você não tem mais como escapar. Miguel sentia um nó na garganta. O que mais estava escondido debaixo daquela superfície tranquila do mundo que conhecia? Ele se virou para Clara, que ainda estava ao seu lado, seu rosto uma mistura de pânico e determinação. As luzes novamente piscavam, como se a sala estivesse tentando se manifestar contra a tensão crescente. Clara parecia vibrar, pronta para agir, mas o homem de terno escuro não dava trégua. Você tem que entender, Miguel. O poder da sua invenção não é apenas um sucesso, é um risco. Ele começou a processar. O que ele fez e que criou era mais do que um prêmio. Era uma arma, sim, mas apontada para ele. Uma bomba relógio na palma da mão.
Ele tentava conectar os pontos, mas a confusão o envolvia como uma névoa. Nesse exato instante, a porta do fundo da sala se abriu com um estrondo. Uma figura encapuzada entrou, movendo-se com precisão. O grupo de homens ao redor de Miguel parou. A tensão subiu num nível insuportável. O rosto do homem com a cicatriz se endureceu e, em um gesto rápido, ele se colocou entre Miguel e a figura estranha. Miguel, não olhe para ele! O homem gritou, mas já era tarde. Miguel sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. A figura levantou o capuz e revelou um rosto. Família. Era a esposa de Miguel, Ana. Mas algo estava mal. Miguel, ela começou, a voz tensa. Sinto muito, mas você precisa entender a verdade. Estive escondida para te proteger, e agora não posso mais. Os olhos de Miguel se arregalaram, os batimentos do coração disparando. Ele a havia perdido. Como podia estar ali? Não! Você não pode estar aqui! Eles disseram que você estava morta! Miguel não conseguia processar, a confusão se transformando em uma tempestade de emoções. Clara, aturdida, olhou de Miguel para Ana, buscando respostas. Papai, o que está acontecendo? Sua voz tremia. Foi tudo uma mentira. Ana declarou, as palavras saindo como um eco do passado. Não posso dizer muito, mas você precisa saber. As pessoas que estão atrás de você não querem aproveitar apenas a sua invenção. Eles estão usando a sua história, a nossa história, para um propósito muito maior. A sala ficou em silêncio. Miguel lutou para respirar, cada palavra dela caindo como uma pedra em um lago calmo. Nosso passado, nossos sonhos, tudo foi parte de um plano que não consegui entender. Eles me sequestraram e eu fui forçada a ficar distante de você. Os homens internos, antes ameaçadores, agora pareciam confusos. Miguel estava prestes a desmoronar. Ana, eu... Ele estava perdido nas memórias, no amor, na dor. Mas Ana não deixou que ele falasse. Eles estão armando um plano, Miguel. Um plano para te derrubar e usar tudo o que você construiu contra você. Agora que eu estou aqui, você é um alvo. A ideia fez seu corpo tremer. Então, no meio dessa revelação, a sala de repente tremeu. Um barulho de vidros quebrando. A multidão do lado de fora começava a se agitar, a tensão aumentando. Miguel olhou para Ana, que continuava a estudar cada detalhe, como se sentisse algo a mais no ar. Precisamos sair! Clara gritou. Miguel, ainda em choque, tentou processar a reviravolta. Seu passado e seu presente estavam colidindo de uma forma que nunca imaginou. Mas, antes que pudessem se mover, o homem com a cicatriz levantou uma arma. Não! Fiquem onde estão! As vozes se elevaram, a tensão explodindo em gritos e confusão. Miguel olhou para Ana, buscando um sinal, um gesto de que tudo ficaria bem. Mas o desespero havia retornado. É isso que eles queriam! Separar vocês para sempre! Ana estendeu a mão, quase tocando Miguel, mas os estrondos do lado de fora continuavam. Mais gritos, mais caos. O grupo de homens olhou para a porta. Uma escolha a ser feita. Miguel sentia seu coração disparar. Cada batida, um lembrete do passado que vira naqueles olhos. E enquanto o mundo ao redor dele parecia desmoronar, ele sabia que o que havia aprendido sobre quem havia se perdido precisava se unir. Ana,
Nós juntos precisamos. Então a luz apagou e a sala mergulhou em escuridão. Os gritos abafados tornaram-se um eco distante. Miguel estava em uma encruzilhada, à mercê de decisões que moldariam todo o seu futuro. E no meio da escuridão, o que mais estava escondido? E se a verdadeira traição estivesse mais perto do que imaginava? Miguel estava atordoado, encarando aquele homem com o terno escuro. As palavras dele pareciam cortar o ar. Uma verdade que nessa altura se moldava tão rapidamente. Você não tem mais como escapar. Miguel sentia um nó na garganta. O que mais estava escondido debaixo daquela superfície tranquila do mundo que conhecia? Ele se virou para Clara, que ainda estava ao seu lado. Seu rosto uma mistura de pânico e determinação. As luzes novamente piscavam, como se a sala estivesse tentando se manifestar contra a tensão crescente. Clara parecia vibrar, pronta para agir. Mas o homem de terno escuro não dava trégua. Você tem que entender, Miguel. O poder da sua invenção não é apenas um sucesso. É um risco. Ele começou a processar. O que ele fez, o que criou, era mais do que um prêmio. Era uma arma, sim, mas apontada para ele. Uma bomba relógio na palma da mão. Ele tentava conectar os pontos, mas a confusão o envolvia como uma névoa. Nesse exato instante, a porta do fundo da sala se abriu com um estrondo. Uma figura encapuzada entrou, movendo-se com precisão. O grupo de homens ao redor de Miguel parou. A tensão subiu num nível insuportável. O rosto do homem com a cicatriz se endureceu e, em um gesto rápido, ele se colocou entre Miguel e a figura estranha. Miguel, não olhe para ele, o homem gritou. Mas já era tarde. Miguel sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. A figura levantou o capuz e revelou um rosto familiar. Era a esposa de Miguel, Ana. Mas algo estava mal. Miguel, ela começou, a voz tensa. Sinto muito, mas você precisa entender a verdade. Estive escondida para te proteger e agora não posso mais. Os olhos de Miguel se arregalaram, os batimentos do coração disparando. Ele a havia perdido. Como podia estar ali? Não, você não pode estar aqui. Eles disseram que você estava morta. Miguel não conseguia processar. A confusão se transformando em uma tempestade de emoções. Clara, aturdida, olhou de Miguel para Ana, buscando respostas. Papai, o que está acontecendo? Sua voz tremia. Foi tudo uma mentira, Ana declarou, as palavras saindo como um eco do passado. Não posso dizer muito, mas você precisa saber. As pessoas que estão atrás de você não querem aproveitar apenas a sua intenção. Elas estão usando a sua história, a nossa história, para um propósito muito maior. A sala ficou em silêncio. Miguel lutou para respirar, cada palavra dela caindo como uma pedra em um lago calmo. Nosso passado, nossos sonhos, tudo foi parte de um plano que não consegui entender. Eles me sequestraram e eu fui forçada a ficar distante de você. Os homens internos, antes ameaçadores, agora pareciam confusos. Miguel estava prestes a desmoronar. Ana, Ele estava perdido nas memórias, no amor, na dor, mas Ana não deixou que ele falasse. Eles estão armando um plano, Miguel. Um plano para te derrubar e usar tudo que você construiu contra você. Agora que eu estou aqui, você é um alvo. A ideia fez seu corpo tremer. Então, no meio dessa revelação, a sala de repente tremeu. Um barulho de vidros quebrando. A multidão do lado de fora começava a se agitar,
a tensão aumentando. Miguel olhou para Ana, que continuava a estudar cada detalhe, como se sentisse algo a mais no ar. Precisamos sair! Clara gritou. Miguel, ainda em choque, tentou processar a reviravolta. Seu passado e seu presente estavam colidindo de uma forma que nunca imaginou. Mas, antes que pudessem se mover, o homem com a cicatriz levantou uma arma. Não! Fiquem onde estão! As vozes se elevaram, a tensão explodindo em gritos e confusão. Miguel olhou para Ana. É isso que eles queriam! Separar vocês para sempre! Ana estendeu a mão, quase tocando Miguel. Mas os estrondos do lado de fora continuavam. Mais gritos, mais caos. O grupo de homens olhou para a porta, uma escolha a ser feita. Miguel sentia seu coração disparar. Cada batida, um lembrete do passado que vira naqueles olhos. E enquanto o mundo ao redor dele parecia desmoronar, ele sabia que o que havia aprendido sobre quem havia se perdido precisava se unir. Ana, nós juntos precisamos! Então a luz apagou e a sala mergulhou em escuridão. Os gritos abafados tornaram-se um eco distante. Miguel estava em uma encruzilhada, à mercê de decisões que moldariam todo o seu futuro. E no meio da escuridão, um grito agudo cortou o silêncio. Vindo de Clara! Era um grito de dor. Miguel virou-se rápido, o coração parando. Clara! Ele não sabia onde estava. Em um movimento instintivo, ele avançou, mas algo o deteve. Alguém agarrou seu braço. Não! A voz era de um dos homens interno. É uma armadilha! Miguel olhou para a direita e sua visão se adaptou à penumbra. Conseguia ver que Clara estava caída no chão, segurando o braço com uma expressão de horror. Mas, logo em seguida, um novo barulho tomou conta da sala. Um estrondo tão forte que fez os vidros da janela estourarem. E ali, emergindo da confusão, um homem diferente entrou. Um rosto faminto e familiar. Miguel congelou. Era Daniel, o colega de trabalho que acreditava ter traído Miguel anos atrás. Vocês acham que podem escapar da verdade? Ele riu, um sorriso traiçoeiro, revelando a verdadeira razão por trás de tudo. Miguel, você nunca soube, mas eu sou quem realmente controla tudo isso, desde o começo. A tensão na sala se intensificou. Miguel estava paralisado. As peças estavam se encaixando, mas de forma que ele jamais imaginou. Daniel, você? Por quê? A incredulidade o consumia. E Daniel apenas sorriu, olhando para Clara e depois para Ana. Por que, Miguel? Todas as suas invenções, todas as suas ideias tinham que ser moldadas. E você se tornou apenas uma ferramenta. Uma desculpa para o que viria. E agora você deve escolher. Os olhos de Miguel se arregalaram. O que Daniel estava dizendo mudava tudo. O que ele havia vivido, a traição de Daniel. Tudo fazia parte de um plano ainda maior. Uma manobra que o tornara apenas um peão numa partida que ele nunca desejou jogar. Miguel, não acredite nele! Ana gritou, mas a voz dela parecia perder força entre as revelações. O que mais estava escondido? O que Daniel realmente queria? O futuro deles estava mais turvo do que nunca, com promessas de dor e de uma verdade que deveria ser desvendada, mas que agora parecia mais distante do que nunca. O que aconteceria a seguir? Miguel estava atordoado, encarando aquele homem com o terno escuro. As palavras dele pareciam cortar o ar. Uma verdade que nessa altura se moldava tão rapidamente.
Você não tem mais como escapar. Miguel sentia um nó na garganta. O que mais? Estava escondido debaixo daquela superfície tranquila, do mundo que conhecia. Ele se virou para Clara, que ainda estava ao seu lado. Seu rosto, uma mistura de pânico e determinação. As luzes novamente piscavam, como se a sala estivesse tentando se manifestar contra a tensão crescente. Clara parecia vibrar, pronta para agir, mas o homem de terno escuro não dava trégua. Você tem que entender, Miguel, C. O poder da sua invenção não é apenas um sucesso, é um risco. Ele começou a processar. O que ele fez, o que criou, era mais do que um prêmio. Era uma arma, sim, mas apontada para ele. Uma bomba relógio na palma da mão. Ele tentava conectar os pontos, mas a confusão o envolvia como uma névoa. Nesse exato instante, a porta do fundo da sala se abriu com um estrondo. Uma figura encapuzada entrou, movendo-se com precisão. O grupo de homens ao redor de Miguel parou. A tensão subiu num nível insuportável. O rosto do homem com a cicatriz se endureceu e, num gesto rápido, ele se colocou entre Miguel e a figura estranha. Miguel, não olhe para ele! O homem gritou, mas já era tarde. Miguel sentiu um frio intenso percorrer-se a espinha. A figura levantou o capuz e revelou um rosto familiar. Era a esposa de Miguel, Ana, mas algo estava mal. Miguel, ela começou, a voz tensa. Sinto muito, mas você precisa entender a verdade. Estive escondida para te proteger. E agora não posso mais. Os olhos de Miguel se arregalaram, os batimentos do coração disparando. Ele a havia perdido. Como podia estar ali? Não! Você não pode estar aqui! Eles disseram que você estava morta! Miguel não conseguia processar, a confusão se transformando em uma tempestade de emoções. Clara, aturdida, olhou de Miguel para Ana, buscando respostas. Papai, o que está acontecendo? Sua voz tremia. Foi tudo uma mentira. Ana declarou, as palavras saindo como um eco do passado. Não posso dizer muito, mas você precisa saber. As pessoas que estão atrás de você não querem aproveitar apenas a sua invenção. Elas estão usando a sua história, a nossa história, para um propósito muito maior. A sala ficou em silêncio. Miguel lutou para respirar, cada palavra dela caindo como uma pedra em um lago calmo. Nosso passado, nossos sonhos, tudo. Foi parte de um plano que não consegui entender. Eles me sequestraram e eu fui forçada a ficar distante de você. Os homens em terno, antes ameaçadores, agora pareciam confusos. Miguel estava prestes a desmoronar. Ana, Ele estava perdido nas memórias, no amor, na dor. Mas Ana não deixou que ele falasse. Eles estão armando um plano, Miguel. Um plano para te derrubar e usar tudo que você construiu contra você. Agora que eu estou aqui, você é um alvo. A ideia fez seu corpo tremer. Então, no meio dessa revelação, a sala, de repente, tremeu. Um barulho de vidros quebrando. A multidão do lado de fora começava a se agitar. A tensão aumentando. Miguel olhou para Ana, que continuava a estudar cada detalhe, como se sentisse algo a mais no ar. Precisamos sair! Clara gritou. Miguel, ainda em choque, tentou processar a reviravolta. Seu passado e seu presente estavam colidindo de uma forma que nunca imaginou. Mas antes que pudessem se mover, o homem com a cicatriz levantou uma arma. Não! Fiquem onde estão! As vozes se elevaram.
a tensão explodindo em gritos e confusão. Miguel olhou para Ana, buscando um sinal, um gesto de que tudo ficaria bem. Mas o desespero havia retornado. É isso que eles queriam! Separar vocês para sempre! Ana estendeu a mão, quase tocando Miguel. Mas os estrondos do lado de fora continuavam. Mais gritos, mais caos. O grupo de homens olhou para a porta. Uma escolha a ser feita. Miguel sentia seu coração disparar, cada batida. Um lembrete do passado que vira naqueles olhos. E enquanto o mundo ao redor dele parecia desmoronar, ele sabia que o que havia aprendido sobre quem havia se perdido precisava se unir. Ana, nós juntos precisamos. Então, a luz apagou e a sala mergulhou em escuridão. Os gritos abafados tornaram-se um eco distante. Miguel estava em uma encruzilhada, à mercê de decisões que moldariam todo o seu futuro. Quando a luz voltou, um novo homem estava de pé diante deles. Um homem que ninguém reconhecia. Ele parecia ter saído de um pesadelo, com olheiras profundas e um olhar que carregava a frieza de quem tinha uns segredos terríveis. Chegou a hora de revelar a verdade. A voz dele era baixa, mas o eco dela tinha um peso que sufocava. Miguel, você não sabe quem eu sou? Ele foi se aproximando, e todos na sala ficavam em alerta. Eu sou o motivo de tudo isso. A revelação. O coração de Miguel parou por um segundo. Você? Sim, eu sou seu verdadeiro irmão. O impacto daquelas palavras dele foi como um raio. Clara caiu de joelhos. Um misto de choque e incredulidade em seu olhar. Miguel sentiu o chão sumir sob seus pés. Como? Por que você não falou antes? Ele mal conseguia falar. O mundo parecia girar, toda a sua vida desmoronando ao redor dele. Ana sabia, por isso a mantiveram longe de você. Essa é uma luta muito maior do que você imagina, e você é o centro dela. As expressões de todos mudaram drasticamente, e o caos na sala diminuiu em um instante. A batalha entre Miguel e o que sempre acreditou é só o começo. E agora uma nova camada de confusão e traição se desenrolava. Mas por quê? Miguel não conseguia entender. Tudo o que ele pensava ser verdade se desintegrava. O homem sorriu, um sorriso amargo e cheio de segredos. É hora de você escolher entre o que sabe e o que ainda não viu. O que eu revelarei a seguir mudará tudo. E você, Miguel, será forçado a decidir de que lado está. E enquanto o homem falava, uma nova explosão ecoou lá fora, sacudindo os alicerces do que restava da sala. A verdadeira batalha se aproximava. E Miguel agora sabia que não era apenas sobre ele, mas sobre o legado de sua família, que estava atado a segredos que nem mesmo ele poderia imaginar. O futuro parecia mais nebuloso do que nunca. Miguel olhou para o homem que afirmava ser seu irmão. A mente girava. As palavras ecoavam em sua cabeça. Você é meu irmão? O peso das revelações anteriores parecia esmagá-lo. Ele queria gritar, chorar, entender. Clara, ainda no chão, puxava a mão de Miguel. Papai, não acredite nele! A voz dela estava repleta de medo. E Miguel sentiu um nó se formar em seu estômago. Todo esse tempo, tudo o que acreditamos, era uma mentira? Ana, ao seu lado, respirava fundo, os olhos penetrando os de Miguel como se buscasse uma resposta oculta. O homem sorriu, o semblante tão frio quanto a verdade que estava prestes a expor. A verdade não é o que parece. O que você criou tem implicações que fogem ao seu controle. Estão atrás de você porque você é a chave para tudo isso.
Os perigos desse jogo estavam se revelando como camadas de uma cebola, mas a rodela final estava detrás da cortina desse irmão. Arrastando-se até o altar da revelação, Miguel tentou reunir coragem. "O que você quer? O que quer de mim?" Sua voz estava embargada, misto de confusão e raiva. "Miguel, você é mais do que um inventor. Você é um líder. E agora você precisa escolher de que lado está!" exclamou o homem, quebrando o gelado silêncio que pairava. Clara, ainda em choque, olhou para Miguel e ele sentiu a pressão da responsabilidade pesando como uma montanha nas suas costas. "Escolher?" Miguel repetiu, tentando entender que decisão seria essa. O que poderia mudar? Mas antes que ele pudesse responder, a sala voltou a tremer com a força de outra explosão. Os rostos se tornaram pálidos e o caos espalhou-se como um fogo incontrolável. "Miguel, precisamos sair! Adora!" Ana gritou, puxando-o. Clara levantou-se, os olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. O homem de terno cicatrizado olhou furioso, mas o medo nas suas feições mostrava que também estava consciente da urgência. Vamos juntos!" Miguel sentia a adrenalina correr em suas veias. Ele olhou para a porta. Em um impulso instintivo, começou a correr. Clara ao seu lado, Ana logo atrás. Estavam correndo para a liberdade, mas o que mais haviam revelado enquanto fugiam? "É isso que você vai fazer?" O irmão gritou. A frustração na voz ecoava na sala. "Fugir da verdade? Você nunca esteve tão próximo, Miguel!" Ouvindo isso, Miguel hesitou por um breve momento, mas Clara pegou em sua mão e juntos se lançaram na escuridão. As sombras atrás deles eram ameaçadoras, mas a caminhada para frente, mesmo com incertezas, era concreta. Lá fora, a multidão se aglomerava. Gritos de pânico preenchiam o ar. "Irmão ou não, você não vai mais controlar isso!" Miguel gritou, o coração disparando com o calor da verdade e da responsabilidade. Ele precisava viver, precisava lutar por aquilo que sempre defendeu. Enquanto eles corriam, a adrenalina começou a dissipar. Em meio ao caos, Miguel se deu conta do que o aguardava. Mudar o curso de sua história, mudar a história. Havia esperanças, Miguel, e precisamos acendê-las antes que eles apaguem de vez. Murmura Ana. Olhou para elas com um novo sentido de propósito. Não importa quem esteja atrás de nós, não permitiremos que isso queime. Lutaremos juntos. E assim, enquanto a neve caía e as sombras dançavam pelo caminho, Miguel fez a única escolha que poderia. O destino estava em suas mãos. Tudo ainda estava por se decidir. Mas no fundo, havia uma lucidez que queimava em seu coração. Era hora de encarar a verdade. Não importa o que custasse. A história deles ainda estava longe de terminar. O que mais estava por vir? O que essas revelações realmente significavam? Eles estavam prontos para tudo. E você? Que histórias inesperadas e emocionantes ainda não conheceu? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder os próximos desdobramentos dessa e de outras narrativas incríveis. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a descobrirem essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. O que você acha que Miguel, Clara e Ana enfrentarão na próxima fase? E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de estar com a gente nessa aventura.